Vision Talks. Minhas queridas e meus queridos, sejam muito bem-vindos à Visão da Alma, este nosso canal. E hoje temos a nossa segunda edição do Vision Talks. Temos cá a Bia, como sempre, não é? Que nos vem, que é a nossa companheira, a nossa voz off, mas que não é por isso que deixa de ser menos importante. Olá, Beatriz. Oi, gente, tô só aqui nos bastidores. Sim, sempre nos bastidores, mas sem ela nada acontecia por cá. Sejam muito bem-vindos, meus queridos, à segunda edição do Vision Talks, hoje com uma convidada muito, muito especial, que é a professora Lídice Meyer. Nós já vamos saber um bocadinho mais sobre ela. A Bia vai nos contar algumas coisas desde já, assim, para começar, para nós sabermos de quem é que se trata, mas eu desde já vou adiantar que é uma honra e que é quase assim, tipo uma sensação de uou, vou fazer a live Vision Talks, a entrevista Vision Talks com esta mulher tão extraordinária, que tem tanto, mas tanto conhecimento, é das pessoas que têm mais conhecimento que eu conheço. E hoje vamos falar de muita coisa por aqui. Vamos falar de muitas áreas diferentes. Vamos falar de como esta pessoa vê o seu propósito de vida, quantas coisas, em quantos aspectos ela nos pode trazer conhecimento, e vamos falar do seu centro de recursos na Hotmart, e vocês já vão ver. É melhor não fazer muito spoiler, portanto, Bia, conta-nos um bocadinho quem é esta extraordinária senhora que nós temos aqui. Professora pós-doutora Lídice Meyer Pinto Ribeiro, é pós-doutoranda pela Universidade Aberta de Lisboa, pós-doutora em Antropologia e História pela Universidade de São Paulo, 2014, doutora em Ciências Sociais, Antropologia Social, também pela USP, 2005, mestre em Ciências Biológicas, Botânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1996, e graduada também em Ciências Biológicas, igualmente pela UFRJ, 1992. É docente no mestrado de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, em Lisboa, Portugal, e também no Moriah College, em Jerusalém, Israel. Eu conheci esta professora num meu curso que eu fiz na Faculdade de Ciência das Religiões, que eu comecei a cursar, e nós encontrávamos-nos tipo numa cadeira de religiões de matriz africana. E impactou-me a sabedoria desta mulher, os conhecimentos, mas não só. Também me impactou muito a sua personalidade, que é uma pessoa muito simples, muito. Dá aquela sensação de nós estarmos a ouvir alguém especial da nossa família contar-nos muitas histórias quando estamos a ter aulas com ela. E isso impactou-me bastante. E depois da minha passagem aí pelo mestrado de Ciência de Religiões, nós já tivemos a oportunidade de nos encontrar em cursos livres, no âmbito de cursos livres ligados ao Sagrado Feminino e também um bocadinho à antropologia bíblica. Inclusivamente vamos falar mais à frente de um novo curso que está a abrir nessa área e que eu vou também frequentar. Mas isto tudo para dizer que realmente é um prazer, e é um prazer conviver e aprender com ela, porque nós, quando estamos a estudar com ela, o tempo não passa e nem sequer temos a sensação que estamos realmente a receber aulas de uma docente, e sim dá aquela sensação que estamos a ouvir histórias de uma avó, de uma mãe, de uma pessoa da nossa família. Portanto, é esta pessoa com a qual nós vamos conversar um bocadinho agora, e vamos começar desde já por perceber
como é que foi que a professora Lídice migrou da biologia para a antropologia? Olá, Cristina. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, estar aqui na Visão da Alma. Eu realmente só posso agradecer, porque eu também aprendi a admirá-la demais nesse período todo que temos convivido, e também aprendi justamente a perceber esta sensibilidade que Cristina tem de conseguir enxergar muito além do que nós, que talvez tenhamos a visão no sentido humano que todos percebemos, nós conseguimos enxergar tão menos algumas coisas que Cristina enxerga com uma amplidão tão grande. Então, para mim é uma honra estar aqui, uma alegria muito grande, Cristina. Muito obrigada pelo convite. E sobre essa Obrigada, eu. questão de por que passar, então, de uma área para outra, realmente, quando alguém lê o meu currículo, talvez questione isto, né? Pensar por que alguém que começou a carreira como bióloga, de repente, hoje trabalha em antropologia, antropologia da religião, antropologia bíblica, de onde veio essa mudança? Na verdade, realmente, desde nova, eu sempre tive muito interesse por esse campo da biologia, principalmente a questão dos animais, das plantas. E acabei dentro nas minhas pesquisas, então, no meu mestrado, eu fui caminhando para dentro dessa pesquisa do uso de plantas pelos povos indígenas brasileiros. Exato. E também pelos povos do interior do Brasil, nos povos chamados caipiras, povo do mundo rural brasileiro. E fui percebendo que havia algo muito mais do que simplesmente olhar a planta e utilizá-la para um medicamento ou para uma alimentação alternativa. Havia algo que envolvia não só também esse uso tradicional, como também elementos religiosos envolvidos, claro, haviam também plantas rituais, Claro. mas havia um porquê a busca dessas plantas, né? O que causava essa busca, o que aqueles homens e mulheres viam nessa utilidade das plantas. E isso me levou cada vez mais para a pesquisa dessa identidade mais psicológica também, do porquê usar as plantas, porquê buscar aquela planta em especial. E eu fui caminhando sempre esse lado da antropologia, principalmente para o lado da antropologia da religião, percebendo muito dos usos rituais de plantas, isso acabou me levando mais ainda para dentro do campo da antropologia da religião. E aí o trânsito foi facilitado, né? Foi tranquilo, e hoje eu consigo transitar nessas áreas todas, o que eu acho que, para mim, é uma coisa muito boa. É mesmo. Algo que me faz ter uma visão mais ampla de todas as questões. Que não, é simples, é como a professora diz, é bastante simples compreender quando olhamos com olhos de ver, não é? Que realmente as coisas... Nós estamos tão habituados a olhar o mundo com a visão separado, não é? Tudo tem uma... A cabeça é a cabeça, os pés são os pés e as mãos são as mãos. Mas a verdade é que tudo tem uma ligação entre si. E tudo está, tipo, que intrinsecamente unidos umas coisas às outras. E é muito fascinante, porque eu também tenho este fascínio pela antropologia. Eu ainda há poucos dias, quando nós estávamos a preparar esta entrevista, eu disse à professora que sou um bocadinho antropóloga sem o ser, porque eu não tenho formação nessa área, não tenho cursos nessa área, mas sempre me fascinou também compreender o porquê de quem faz o quê, e quem segue a visão da alma sabe disso. Com certeza. Portanto, é realmente muito mais simples este fluxo do que nós possamos imaginar. Sim, talvez seja apenas um contrafluxo, porque estamos acostumados no momento, como Cristina colocou muito bem, né? A ciência no passado não questionaria isto. Todos os grandes cientistas eram especialistas em todas as áreas, não havia uma única especialidade. Mas hoje em dia realmente temos essa tendência em afunilarmos as especialidades cada vez mais, tornando-nos cada vez especialistas no micro. Eu ainda prefiro olhar o macro, preciso realmente ter essa visão mais holística de conseguir observar como tudo se relaciona, tudo se interrelaciona e como isso pode facilitar a nossa compreensão do mundo, né? Essa chamada cosmovisão. Cosmovisão, exatamente. É muito fascinante. E então, como funcionam as vertentes diferentes do seu trabalho
E existe alguma que goste mais? Tem alguma das vertentes do seu trabalho que considera tipo a sua favorita? Difícil Ou dizer. Eu acho que tudo faz parte da Lídice. Né? A Lídice tem várias facetas, podemos como chamar todos assim. nós, não é? Nós temos todos muitas Todas mais elas se facetas do que interpeneitram, todas imaginamos. se complementam, é É, verdade. Não há como separar, por exemplo, a Lídice professora da Lídice que estuda, da pesquisadora, da Lídice que pinta, ou da Lídice que borda, ou da Lídice, uau, também pinta! da Nossa, é Lídice que verdade! pratica Tínhamos alguma esquecido desse atividade. pormenor. Na verdade, todas elas se interpenetram, então é difícil, Cristina, escolher uma especial. Eu acho que tudo faz parte de Lídice e tudo faz essa pessoa que eu sou. Exato. Mas há assim, considera que todas estas suas artes, que eu agora mesmo atrevo-me mesmo a dizer artes, são que está a viver o seu propósito de vida, que está a viver a sua missão de alma. Acredito que sim. Quando estou numa sala de aula, é como se eu estivesse realmente me realizando. É um momento em que, estando numa sala de aula virtual ou presencial, é um momento de troca, é um momento de comunhão de almas. É assim que eu me sinto. De forma que eu só me sinto realizada em uma aula, realmente, Cristina, quando eu sinto que há troca, quando há esse Exato. envolvimento completo com os alunos. Enquanto eu não consigo conquistar isto, a aula não flui, a aula não corre como eu gostaria e eu não me realizo. Então, eu acredito que a minha realização principal é isso, é ser professora. Amo o que eu faço. Compreendo. E nota-se quando a professora leciona que realmente está a fazê-lo com amor e que está a fazê-lo com alma. E nota-se que busca esse intercâmbio com os alunos. E da minha parte ele aconteceu muito naturalmente, e eu acho que na turma que nós na altura tínhamos de Ciência das Religiões, isto acontecia com praticamente toda a gente. Havia um fluxo e era realmente uma comunhão de almas naquelas aulas. Era muito prazeroso ter aulas consigo e também com os outros professores em todas as cadeiras. Foram experiências de grande aprendizado, mas também de grande intercâmbio humano, de troca de experiências, troca de saberes, de conhecimentos, troca de energia positiva, muitíssima energia positiva que fluiu nesse contexto. Também sentiu isso na altura, não foi a professora, que havia um fluxo de muita energia positiva, muito conhecimento diversificado. Sim, é verdade. Com certeza. Foi uma turma muito especial, Cristina. Eu me sinto abençoada de ter participado dessa história, desses 16 alunos É dessa turma tão verdade. especial. E então, diga-me, como e quando descobriu que este seu trabalho, a sua arte de ensinar, fazia efetivamente parte do seu propósito de vida? Eu não sei dizer quando, mas foi um processo. Na verdade, desde muito nova, eu sempre gostei demais de estudar, gostei demais de relacionar as coisas, de pesquisar, pesquisar a natureza e pesquisar os livros, pesquisar os seres humanos, a observação dos humanos também, não só dos animais e das plantas. Então, toda a natureza me encantava, né? Tudo que era ser vivo me encantava. E, ao mesmo tempo, também essa questão de leitura, né? Como eu sempre li, desde muito nova, logo que eu aprendi a ler, eu já devorava É, livros. já somos duas. Aliás, já somos três, que eu acho que a Bia também é um bocadinho assim, não é, Beatriz? A minha história oculta. Mas a É, ela verdade é está isso. Então, oculta, mas está presente, diga. foi um processo, a coisa foi acontecendo. Eu brincava de, quando criança, acho que talvez uma das brincadeiras favoritas era de ser professora. Ah, pois é. Então, acho que a coisa foi se revelando aos poucos também. E um pouco de herança. Meu pai foi um excelente professor, eu também fui aluna dele. Isso Então, é acho uma que eu recebi grande. essa herança também.
Pois é uma Minha referência, mãe também era professora, mas não fui aluna dela, infelizmente. Uau! Então é filha de professores. Sou. É? E Sou. já agora, o que é que os seus pais lecionavam? Só por curiosidade. E neta até, viu? Minha avó foi uma das primeiras professoras no mundo rural brasileiro também. Uau! Então, também tem Então há isso muita no referência sangue. aí. Filha, neta, sobrinha, minha tia também até professora até pouco tempo também, meu tio, professor. Então, acho que é uma família É uma que sempre família, estimulou essa é prática, né? Então uma não foi, família acho que que acredito gosta que de foi natural. transmitir, é isso, que gosta de transmitir conhecimento. E sem dúvida que houve aí várias referências e houve também um bocadinho a epigenética positiva a trabalhar, não é? Portanto, realmente há coisas que quase que vêm um bocadinho no sangue Eu acredito connosco. que sim. Foi natural. Não houve uma descoberta, como eu digo assim, não, né? A Sim. partir de tal dia, tal horário, eu percebi, não, Pois é aqui claro, que é realiza. um Não, processo, foi acontecendo. são processos. Como é que acha, professora, que o seu trabalho contribui para o desenvolvimento humano no seu sentido assim mais amplo, não é? Que vá ali, nós sabemos que contribui obviamente para o conhecimento académico, mas como é que sente que contribui para o desenvolvimento de almas, efetivamente? Eu poderia responder isso, Cristina, dizendo que eu não sei se eu vou ser bem compreendida, mas eu acredito que eu me sinto realizada quando eu consigo perceber que as pessoas, meus alunos, começam a pensar fora da caixa, começam a ampliar a sua maneira de pensar as coisas, mudando muito dos seus paradigmas e, principalmente, quebrando muito dos preconceitos que muitas vezes traziam junto consigo. Então, acho que isso já é o grande empenho que eu tenho para conseguir melhorar alguma coisa, esses que convivem comigo dentro de uma sala de aula. E isso é muito importante. O quebrar preconceitos, o abrir o horizonte, ajudar seres humanos a percepcionar, a abrir o seu horizonte e a entender que, para além de si próprios e daquilo que conhecem, enfim, com que cresceram, com que foram habituados desde a infância, aquilo que está no seu contexto cultural, social, que é válido, que é maravilhoso, que é ótimo, mas que não é a única maneira de se estar e viver bem. Eu acho que isso é uma experiência-chave, não é? Eu É acredito uma que sim. Principalmente quando pensamos em antropologia, Cristina, pensamos muito numa noção chamada alteridade, né? Se colocar no lugar do outro. Isso ajuda a interrelacionamento pessoal. E quando falamos em religião, no caso, é interessante que a Cristina me conheceu dando um curso sobre tradições religiosas afro-americanas, né? E isso Exatamente. talvez para muitos até seja estranho, pensar, mas como que a Lídice, que é cristã, trabalha com isto e lida com isto? Porque eu acabei com o tempo também conseguindo aprender criar esse respeito pela forma de pensar, pela religiosidade de todos, independentemente de quais crenças sejam, e a ter essa facilidade, esse diálogo, desse trânsito interreligioso. E isso eu acho que é uma das grandes questões que eu espero trazer nessas minhas convivências, né? Conseguir facilitar esse trânsito interreligioso também com todos aqueles com quem eu convivo, poder mostrar a possibilidade de um diálogo respeitoso, um diálogo até mesmo amoroso com alguém que Exato. tem uma crença diferente, com alguém que Diferente. tem doutrinas Exato. diferentes, que tem práticas diferentes. Exatamente, porque eu deparo-me muitas vezes com pessoas que me dizem, pá, religião é igual a divisão, problemas, guerras. Há até quem diga tipo, a religião está na. É quase como a origem, afirmam quase que a religião origina mesmo
guerras, conflitos interpessoais, entre países, entre famílias. O que é que a professora diria sobre esse tipo de... Eu diria que não é a religião que causa a guerra, mas são os seus seguidores. A religião não guerreia com ninguém. Na verdade, os seguidores guerreiam uns com os outros. E isso só acontece quando cada um justamente tem a sua posição como sendo a única correta, a única possível, e se vendo como sendo aquele que pretende mostrar ao outro o erro. E aí, como eu falei, acaba com qualquer possibilidade de diálogo, acaba com qualquer possibilidade de convivência. Eu não vejo a religião, o seu nome mesmo diz que é uma religação com a divindade, religação com Deus. Exatamente. Se ela é vista Religar. deste jeito, Deus não é um Deus de divisão, Deus não é um Deus de guerra, seja qual for o nome que esse Deus receba em qualquer uma das divindades que apareçam em todas as religiões. Nunca vão ser divindades de guerra, mas elas tornam divindades de guerra quando são usadas contra os outros praticantes de outras religiosidades. É isso que é o erro. O erro não é a religião em si, mas sim o uso que é feito da religião. Exatamente, eu concordo plenamente. E eu acho que aquilo que a professora disse que se fala na antropologia de alteridade, é aquilo que nós também nestas coisas do desenvolvimento humano e das terapias holísticas também tratamos por empatia. Exatamente, é pôr-se efetivamente no lugar dos outros, não é? Pensar também o que é que eu eventualmente faria, se estivesse no lugar a passar por situações como esta pessoa, a viver em contextos diferentes, porque muitas vezes eu sinto isso quando eu ouço pessoas criticarem outras pela sua cultura, religião ou até mesmo, sei lá, opções de vida, que eu digo assim, pá, eu não sei, eu não nasci nesta ou naquela, ou tu não nasceste nesta ou naquele país, não tiveste esta ou aquela religião, educação, ou lá o que seja, porque és um ser tipo eleito para isso. Basicamente, nasceste em Portugal como podias ter nascido na China, recebeste uma educação católica, mas podias ter tido uma educação confuciana ou islâmica, né? Portanto, não é... Podia ser, foi assim, podia ter sido diferente. Então, não há que tirar de um lado para pôr no outro, porque tu não sabes o que é que tu eventualmente pensarias, ou farias, ou sentirias se estivesses a calçar outros sapatos, não é? Exatamente, a palavra-chave, né? Eu falei de alteridade, empatia, alteridade, misericórdia, piedade, são todas palavras que têm o mesmo significado. A possibilidade de se colocar no lugar do outro, sentir com o coração do outro, ver com os olhos do outro. Se fizéssemos sempre isto, as guerras não existiriam. Tal e qual. Infelizmente, estamos sempre usando o nosso óculos, a nossa visão, e essa visão, muitas vezes, é uma visão que foi construída culturalmente dentro de nós, até mesmo por anos e anos de aculturação, de convivência com aqueles nossos parecidos, os nossos semelhantes, acho que muitas vezes acaba nos impedindo de uma boa convivência, de conviver com outros, de conseguir fazer isto, tirar o óculos e enxergar com os óculos do outro, com o olhar do outro. Concordo plenamente. É bem isso, é bem por aí, e é bem isso que eu sinto. E realmente o mundo seria um lugar muito, muito, muito melhor ainda, porque o mundo já é um lugar maravilhoso. E para nós duas que gostamos de natureza, e os nossos ouvintes e espectadores que gostam de natureza, certamente são da mesma opinião. Nós temos uma terra paradisíaca com maravilhosas coisas da natureza, temos tantos recursos lindíssimos, extraordinários, de grande abundância, e se nós humanos
praticássemos mais empatia, poderíamos realmente ter um paraíso na Terra. Podemos vivenciar num paraíso. É interessante que um grande pensador, né, do século retrasado até, né, que é Rousseau, dizia que deveríamos sentir essa empatia, que ele chamava de piedade, essa empatia até mesmo com qualquer ser vivo, não é apenas com o ser humano, que é o que a Cristina está dizendo. Se conseguíssemos até mesmo qualquer ser vivo nos colocar no lugar dele, até mesmo essa ligação com o meio ambiente, tudo mudaria no nosso mundo. Sem dúvida. Sem dúvida. E então, diga-nos aqui, quais são os principais desafios que enfrenta nos seus diferentes trabalhos? O principal desafio na área do ensino é despertar o interesse do aluno e conseguir atendê-lo em todas as suas necessidades. O professor ter essa possibilidade de, voltamos à questão da empatia, de conseguir perceber o que cada aluno vem buscar naquele curso e o que cada aluno precisa, até mesmo de colaboração do professor para conseguir chegar a este patamar que ele almeja, né, este conhecimento que ele almeja. E todo professor, isso é interessante que até tem um texto na Bíblia que fala sobre isso, quando Jesus diz que o mestre não está acima do seu discípulo, mas todo aquele que for bem ensinado será como o seu mestre. Exatamente. Eu acho que esse é o grande desafio que eu sinto, né? Tentar mostrar a todos aqueles que estão nos meus cursos, sejam cursos livres de mestrado ou de licenciatura, o que for, que ele tem toda a capacidade de chegar ao mesmo conhecimento que eu tenho. Porque os caminhos são os mesmos, e eu estou ali para mostrar esse caminho. Então, acho que essa é a grande questão, né? Primeiro, despertar o conhecimento, despertar essa curiosidade, o interesse no assunto, e depois, então, conseguir dar todo o subterfúgio, dar contribuir para que esse aluno consiga alcançar esse conhecimento que ele almeja. Isso é muito, muito interessante e muito importante, porque muitas vezes nós sentimos-nos tipo, como é que eu chego lá? Não é? Como é que eu consigo alcançar este patamar de conhecimento? Como é que eu me consigo tornar assim um ser humano? Como é que eu consigo chegar à melhor versão de mim mesmo? Em todas as áreas em que eu atuo. E não é tipo fácil nós encontramos por vezes pessoas, mestres, professores, que nos mostram um caminho, mas eu já estive um bocadinho dos dois lados, embora nunca lecionasse, mas como coach de desenvolvimento humano e espiritualidade também tenho esta missão, não é, de mostrar que os caminhos onde eu estou, os caminhos que eu percorro são acessíveis a toda a gente. E é só uma questão de querer mostrar às pessoas que este caminho existe e que é possível, este caminho de conectar com a alma, de ver mais através da nossa alma. Isto é um caminho acessível a todos, mas por vezes encontramos pessoas que nos mostram ou que nós temos a sensação, e existem projeções mesmo dentro de nós, que quase que nos impedem um bocadinho de perceber que a pessoa não é superior a nós, não está tipo não é um super ser humano, um super homem, uma super mulher, mas que é um ser humano como nós e que este caminho é possível para eles e para nós. A culpa também está em alguns mestres que se colocam justamente como sobre-humanos. Este também é um problema, não é apenas cada um de nós. Não é só projeção, sem dúvida. Não, nem sempre.
Sem Às vezes dúvida. convivemos com alguns que se acham mesmo Sim, que sim, são sim, 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 sobre-humanos, e sim. aí E tratam que às vezes, né, procuram um aluno isso, dessa forma, isso, infelizmente. e que também procuram um bocadinho tornar as pessoas dependentes delas próprias, do tipo, sem mim não chegas lá. Infelizmente, isso existe É, mesmo. é isso mesmo. E aí está, a sabedoria está mesmo em mostrar. E Jesus dizia isto, como a professora disse, e o Buda também. Tem uma frase que, do tipo, quando alguém lhe perguntou como é que eu devo ser, como é que eu chego tipo aos seus pés, e ele disse: eu não quero que vocês sejam como eu quero que vocês sejam melhores, eu Mas, quero que vocês ainda aprendam mais que eu. E isto é muito profundo. Quais são as oportunidades que lhe oferecem os serviços que presta? Ou seja, nós falamos agora dos desafios que enfrenta e onde é que estão as oportunidades? O eu que é acho que que sente estar que. dentro do mundo acadêmico já é uma grande oportunidade, porque isso Uhum, não só estimula o desenvolvimento cada vez maior, estimula-me a estudar cada vez mais, a me preparar cada vez mais, porque, claro, eu vou conhecendo pessoas novas, alunos vão tendo novas necessidades, então meu preparo também precisa estar sendo sempre passando por uma reciclagem, uma melhoria, e o principal, eu acho que a principal oportunidade que eu tenho nesse momento é conhecer gente, uhum. conhecer pessoas, fazer amizades, trocar conhecimentos. Se não fosse por isso, eu não teria conhecido Cristina. Eu não estaria aqui hoje. Nós Então, só estaríamos isso aqui hoje é juntas, a não maior é? oportunidade que eu tenho. É realmente conhecer gente é interessante, porque eu acredito que sim, que conhece muitas pessoas e de muitas, lá está, proveniências culturais, sociais, de várias áreas, não é? Tipo, que chegam-lhe pessoas de muitas áreas, de muitos campos do conhecimento académico e fora dele, não é? Exato, então isso é fantástico. Nos meus cursos livres, por exemplo, uma coisa que a Cristina tem sempre estado junto comigo nesses cursos, é impressionante que conseguimos juntar, como ser um curso online, não só juntamos pessoas de diversos países, né, principalmente Uhum. Brasil e Portugal, mas também temos tido pessoas de lugares, de vários outros países da Europa, mesmo na América do Norte, Israel, temos tido alunos de Exato. Israel, Temos tido África, uma colega de Israel, ou seja, que vive em Israel a participar nos cursos livres. exatamente. E só isso já é diferente, como a Cristina falou, já é culturas diferentes que precisam junto, que são unidas através dessa coisa fantástica que foi esse universo do online, que acabou que foi um fruto da pandemia, um bom fruto É dessa verdade, foi pandemia, um bom pelo fruto, menos. foi. Eu E acho que é foi um realmente isso. ótimo fruto. São pessoas de formações diferentes, como a Cristina colocou também, né, de várias graduações de formação também. Há aqueles que são já professores aposentados, catedráticos que fazem os cursos, como ao É mesmo tempo tem verdade. aqueles que têm apenas o curso secundário, né, de escola mesmo ainda, e todos eles convivem nessa sala de aula virtual sem distinção de Sem dúvida. nível, isso que eu acho fantástico. É, A troca concordo. de ideias, essa comunhão de alma é tão grande que não há nenhum preconceito quanto à questão de formação e muito menos quanto à questão religiosa. É, São cursos onde já tivemos pessoas que se diziam cristãs, pessoas que se diziam agnósticas, pessoas que eram judaicas, de origem judaica, pessoas de área também de afro, tradição afro, exatamente. e até mesmo pessoas que seguiam bruxaria, e tudo isso Exato. junto no curso, Tudo junto. com É. respeito, né? Com Trocas de respeito, ideia, com respeito, uma confraternização agradável. sem dúvida. Com Nossa, debates isso para riquíssimos, mim é rico demais. debates riquíssimos, de grande troca e de grande respeito mútuo, E que é muito. aprendizado
mútuo. Aprendizado mútuo, sem Isso que é dúvida. mais gostoso, né? Não é um aprendizado que é apenas uma única direção, né? Unidirecional da Lídice, professora, para os alunos. Não, porque há o momento do debate, que eu acho que é o momento mais agradável dos cursos, justamente porque todos contribuem, trazem um pouquinho da sua vivência, do seu conhecimento e enriquecem a aula, né? Isso é gostoso demais. Sem dúvida. É uma das oportunidades estrondosas de ser professor e de estar nestes cursos e dentro da pesquisa e da antropologia, o que é que sente que são os seus desafios e oportunidades principais? Conte-nos um bocadinho. Na pesquisa, há sempre um desafio novo a cada dia. Sempre que eu sou uma pessoa muito curiosa, né? E quando eu cheguei a dar aula para os miúdos, para as crianças, durante muito tempo no Brasil, de ciências, e era interessante que eu sempre dizia aos meninos que não percam a curiosidade, né? Conforme vão crescendo, sempre as pessoas vão podando, né, como uma plantinha, podando essa curiosidade, dizendo, pare de perguntar, não pergunte tanto, não, continue perguntando. E eu acho que eu sou Exato. curiosa até hoje. Até hoje. Sempre Eu também. E com isso sempre há desafios novos, descobertas novas, coisas novas a serem pesquisadas, e isso só me amplia cada vez mais os horizontes. Então, esse é um desafio. Esse é um desafio que eu tenho atualmente também enfrentado, é que muita gente me pede assim, por que não escreve? Eu falo, eu sou professora, eu não sou escritora, mas eu estou tendo que ser escritora um pouco também, isso é um novo desafio, né? Já me foi solicitado por uma editora, a publicação deve ser no início do ano, um livro a respeito desses assuntos do sagrado feminino que a gente tem trabalhado, o cristianismo. Então, esse tem sido um desafio também, né? Ter um tempo para sentar, colocar tudo no papel bonitinho, né? Digitar, confirmar, ver se está tudo bem, passar. E vai sair um material muito bonito, viu, Cristina? Já estou curiosíssima. Um livro em cores, ilustrado, com artistas. Eu até posso já revelar um assunto interessante que eu escolhi. Como é um livro sobre cristianismo no feminino, mostrar essa visão feminina do cristianismo, vão ser ilustrados só com pintoras mulheres, então artistas da época do Renascimento, mas mulheres. Então, eu acho que só isso já é uma curiosidade, porque normalmente pode mesmo crer. Homens artistas, né? Os artistas do Renascimento. Quem que é artista? Vamos pensar em Leonardo da Vinci, Michelangelo, vamos pensar só em homens. E mulheres, quem foram elas? Elas estavam lá também. Então, elas vão ilustrar também a visão que elas tinham do cristianismo, desse sagrado feminino do cristianismo, vai ser passada também junto com esse livro. Então, vai ser um livro de textos, mas também um livro muito ilustrado, que eu acho que vai trazer novidade para esse campo de pesquisa também. Então, isso é um desafio também, eu acho que posso chamar desse jeito. Já estou ansiosa por conhecer esse livro. Já estou ansiosa. E sei que participou também num livro, ou seja, num projeto, e conte-nos também um bocadinho, mas isso acho que não foi tanto na área da pesquisa. Esse livro, esse capítulo que escreveu juntamente com a Letícia Sabatella. Você vai atrás disso também? Esse foi um projeto muito interessante mesmo. Eu tenho vários livros publicados, mas esse projeto realmente foi especial, não só por ter trabalhado com alguém totalmente fora do meu campo de conhecimento também, ter feito amizade com essa atriz fantástica, Letícia Sabatella, mas por ter feito uma pesquisa a respeito de um assunto. Qual que era a ideia do livro, né? O organizador queria fazer um livro sobre as mulheres nas músicas de Chico Buarque. E a mim coube, eu acho que foi um presente, eu sempre falei isso, 2 presentes. Um presente que todos os textos eram ser escritos em 4 mãos. E a gente não sabia quem seria a parceira ou parceiro nessa tarefa. E para mim coube uma parceria fantástica, que é a atriz Letícia Sabatella. Isso já foi um presente. Né? Que máximo! Trabalhar junto. E a segunda coisa que foi um presente foi a música. A música que eu recebi foi a música Geni, que é uma música do Chico. Uma música fascinante.
tem uma letra que é uma história fascinante, uma história de superação, né? Uma história de luta e tudo mais. E eu fui em busca de uma história para essa música, né? Não uma história que nunca tivesse sido contada. E, na verdade, Fascinante. eu acabei criando uma ficção histórica, né? Eu chamo desse jeito porque toda a história que eu crio tem base histórica, sim, né? Alguma história que poderia realmente ser verdadeira da Geni, porque tudo tem suas bases, toda ali, toda o local de onde cada coisa aquilo aconteceu, e baseado na situação do Zeppelin, né? O livro, a música Geni e o Zeppelin, para quem conhece. Exato. Então, o Zeppelin foi ao Brasil, né? Então eu fui traçando toda a trajetória do Zeppelin no Brasil e É tudo que mesmo. aconteceu durante essa trajetória da ida do Zeppelin para o Brasil, um período de nazismo, tem tudo isso Exato. misturado, então tem toda uma história por trás disso aí tudo, e é muita base histórica mesmo, né? E dentro dessa história eu conto a história desta mulher Geni. Então, foi gostoso, foi um desafio, sim. E eu Desafio ainda das vou coisas. voltar a falar consigo sobre isso, noutro contexto. Acredito que isso nunca me saiu da cabeça e eu ainda vou contactar consigo noutro contexto, mas queria mesmo também trazer isto aqui à visão da alma, porque de facto isto também é pesquisa, isto também são oportunidades. E é delicioso, eu acho mesmo delicioso. Lá está, e tudo, tal como no ensino, há esta grande possibilidade de conhecer pessoas também, não é? E de colaborar com pessoas. Este livro, assim, escrito em 4 mãos, que tu vais fazer uma parceria, nem sabes muito bem com quem, a coisa pode correr bem, mas também podia correr completamente para o lado, né? Verdade. É, E o desafio, porque eu sou uma e escritora, até então eu escrevia coisas acadêmicas, né, que tem todo um formatozinho, meio pois tem. chatinho até, né, de fazer. É, E aí, de repente, eu eu acho. escrevia um romance, né? Eu nunca tinha escrito um romance na minha vida. Foi meu romance. E fiquei contente com o resultado, viu, Cristina? Não sei se chegou a ler, se deu até um envio, mas Chegou eu e gostei lá está. muito. Eu tenho aqui uma ideiazinha com ele, mas eu já. Nós falamos nisso. Eu volto a isto. Eu volto aqui à Geni, mas é noutro contexto. Me aguarde, como se costuma dizer. Ai, ai. Mas não, é mesmo fascinante. E viagens, não é? As pesquisas, mesmo antropológicas, arqueológicas e tudo mais, também envolvem muitas viagens. Tem assim algumas viagens muito especiais que a marcaram. Sim, com certeza. Bom, a minha primeira vinda a Portugal foi justamente por causa de pesquisa. Começa por aí, é verdade. Pois Eu estava é. fazendo uma pesquisa sobre Nossa Senhora dos Remédios, que foi um caso desse, como comentei com Cristina, né? As coisas que acontecem do nada, né? Eu posso até contar rapidamente isso, porque eu nunca me imaginei pesquisando sobre Nossa Senhora dos Remédios, não foi algo que eu idealizaria, por exemplo. Mas foi justamente essas minhas curiosidades. Um dia andando por uma rua em São Paulo, eu gosto muito de. Meu marido diz que eu sinto cheiro de igreja. Entrei numa igreja, eu nunca Exato. tinha estado na minha vida, e de repente eu vejo naquela igreja uma data de 1820 e pouco. Eu falei, ué, mas como assim, né? Como é que pode ser uma igreja? Que aqui em Portugal tudo é muito antigo e a gente parece que é muito comum ver uma coisa de 1500. Mas no Brasil, quando se acha algo de 1800, 1700, realmente é um tanto quanto assim impressionante. E, resultado, eu comecei a pensar de onde veio essa igreja, a história dessa igreja, aquilo me chamou a atenção. Começando a pesquisar, era uma igreja de Nossa Senhora dos Remédios, eu acabei chegando em diversas situações interessantes, descobrindo que era uma igreja que tinha tido muita influência na questão da escravidão, da libertação dos escravos no Brasil, dos Uhum, escravos negros, africanos, uhum. e fui pesquisando, acabei chegando na origem da devoção, que era da Nossa Senhora dos Remédios, que era a origem de uma ordem chamada Ordem da Santíssima Trindade e Redenção de Cativos, que nasce na França, no século XII.
século XII, não, século XI, na verdade. E aí, o que acontece? Eu venho para Portugal, porque Portugal foi, assim, o caminho para a França e para a Espanha, para tentar entender essa devoção. Exato. E daí eu fui para a França, fiquei um tempo um país no de mosteiro passagem, lá, né? do século XII, justamente, fazendo a pesquisa dessa devoção. Então, só isso já foi uma viagem fantástica. Quem pensa em França, pensa em Paris, né? Eu nunca pensei em Paris na minha vida. Mas melhor ainda, né? O presente que eu tive foi para o interior de França, para um mosteiro antiquíssimo, e ficar lá convivendo, né, com várias frades e freiras e leigos, né, que também seguiam essa devoção, conhecendo a fonte sagrada e todas essas questões que a gente só lê normalmente. Daí, então, entendendo como é que essa devoção vem para Portugal, e de Portugal, então, faz toda a libertação dos cativos, dos cristãos presos pelos mouros, e dos mouros também presos pelos cristãos. Pelos cristãos, então, exato. Portugal entra toda essa história aí, né? Então, foram viagens fantásticas de pesquisa, que me levaram também ao Arquivo Secreto do Vaticano, que é outra também pesquisa que vou trazer para sempre junto comigo, nessa vivência de 15 dias dentro do Arquivo Secreto do Vaticano, podendo materiais que normalmente pouca gente visualizou. Está aí um local que eu adorava visitar. Sendo assim, eu acho que é a única mulher no meio de um monte de homens pesquisando, né, com um monte de padre pesquisando a Lídice ali no meio, pesquisando, imaginando o que imaginava daquela mulher ali, de quem é aquela, mas ninguém falava nada, bem aquela coisa, cada um no seu canto fazendo a pesquisa. Cada um no seu canto, mas né? Foi uma experiência realmente impressionante, podendo ver documentos de origem do Brasil, documentos do século XVI, né, cartas trocadas, e ler essas cartas, foi algo realmente fantástico. Então, acho que se fosse relatar as viagens mais impressionantes para mim, além de conhecer Portugal, onde eu agora moro, mas também a viagem ao Arquivo Secreto Vaticano, essa permanência em Roma. Então, muita gente pode pensar, você viajou muito, visitou muito Roma? Até não, na verdade, tinha tanta fazenda no Arquivo Secreto que eu não tinha nem como passear, preciso voltar para passear. Aí, Beatriz, França, aí tens muito assunto com a professora Lídice, muito assunto. Não sei se tu já voltaste, mas aí acho que vocês têm um manancial de assunto sobre tudo o que ela viu por ali nos arquivos secretos. Com certeza. Um dia a gente conversa, Beatriz. Isso daria mais um livro, as suas viagens, não é? As suas viagens mais marcantes. Eu acho que sim, quem sabe um dia faça um diário disso, viagem pela Alemanha. Um diário, exatamente. Aquilo, né? Minha questão é que quando você está indo à pesquisa, a visão é outra. A gente não vê, não tem a mesma visão de um turista. Exatamente. E até mesmo os locais que vamos visitar não são os mesmos de um turista. Então, mesmo que estejamos num local turístico como Roma, o olhar é diferente. Você foi ao Coliseu? Não fui. Um olhar diferente. Coliseu, porque no momento não era o que me interessava. Assim como quando eu fui à Alemanha, também não fui aos locais normais da Alemanha. Né? O que me interessava ali era a questão mesmo do mundo rural, a questão da reforma religiosa, para outras situações que estavam em busca. Eu, por acaso, fui ao Coliseu em Roma, mas, sinceramente, nem foi dos locais que mais me impressionou. Imagino também. Na verdade, não me impactou minimamente. Pronto, fui lá porque uma vez que já lá estava e uma vez que fazia parte da... E assim digo que já lá estive, mas não foi, nem de perto nem de longe, o que mais me impactou. Mas lá está, é um olhar, o pesquisador vai com um olhar diferente, vai com outro tipo de olhar e vai com um olhar que vai muito além do superficial também. Né? Sim, com toda certeza. Cá de Roma, por exemplo, eu recomendo quem vai visitar para visitar a Via Ápia, para ir às catacumbas. Aí também sim, visitei as catacumbas. Vendo a verdade, aquilo que tocara no mesmo local onde aqueles do século I passaram. Eu também fiz isso. No mesmo local. Isso impactou-me também muito, muitíssimo. Impactou-me e houve aspectos que até quase que me chocaram.
eu vi, quando eu estava a passar por lá com um grupo que não foi, era um grupo turístico, mas de poucas pessoas, porque não eram muitas pessoas que queriam descer àquela experiência. Uhum. Mas aquelas que o fizeram, e a minha mãe, inclusive, o meu pai, tipo, eles descreviam-me algumas das. Até me estou a arrepiar outra vez. Das tumbas assim muito pequenininhas. Uhum. E tipo, eu ficava a pensar o que é que está ali dentro? Será que são crianças? É, é uma experiência muito, muito diferente, realmente. É fascinante e é arrepiante, mas no bom sentido. Com certeza. Comente um momento positivo, assim, tipo, muito positivo, muito radiante da sua vida. Pode ser da sua vida profissional ou particular, ou das duas coisas, porque as coisas, no fundo, acabam por se entristecer, né? Difícil escolher um momento. São Acho muitos, que, não é? graças a Deus, a minha vida sempre foi uma sucessão de momentos felizes. Tem muitas conquistas, coisas boas. Eu só tenho muito a agradecer realmente tanta coisa boa que eu já vivenciei. Eu acredito só de pensar na família onde eu nasci, né? Já contei um pouquinho hoje aqui, né, como foi bom nascer numa família de pessoas que davam valor ao ensino, davam valor ao conhecimento, que me supriram de livros de todos os tipos, que não tinham medo da minha curiosidade. Só isso já é uma coisa tão boa, né? A família onde eu nasci. Marido que eu tenho também, meu casamento é um casamento muito feliz também. Eu não Uau, casei maravilhoso. cedo, né? Tenho poucos anos de casada, mas é uma parceria incrível também, alguém que me apoia, me acompanha em todos os momentos. Eu só tenho algo Isso é que agradecer, maravilhoso. na verdade é isso, Cristina. É uma sucessão de positivismo e de gratidão também, que é uma coisa que eu sinto na professora, que há muita gratidão. Porque, infelizmente, há muitas pessoas que têm dificuldade em ser gratas. Ou então confundem gratidão com aquela coisa de, pronto, ok, fazem-me um favor e eu agradeço. Mas a gratidão vai muito além disso, não é? Como já temos tratado muito aqui nos conteúdos também da visão da alma, que é realmente este aperceber-se dentro de nós que, uau, há tanta coisa boa na minha vida, não é? Há tanta coisa boa que não é dado adquirido, porque não é dado adquirido, porque isto não veio porque, lá está, porque sim, ou porque eu tenho olhos bonitos. São coisas que são presentes divinos, não é? São presentes da vida. Verdade. Diga-nos, porque apesar de tudo, obviamente, toda a luz também tem um lado sombra. Relate-nos aqui na visão da alma um momento mais sombra, um momento mais triste da sua vida e o caminho que fez para conseguir superá-lo. Eu vou juntar os dois momentos em um, na verdade, né? Embora eles sejam separados por um período grande de tempo, acho que a coisa mais difícil que eu passei na minha vida foi a perda dos meus pais. Meu pai faleceu, ainda tinha 23 anos, e com 23 anos eu me tornei, então, o arrimo, como diz, da casa, né? Aquela que vai sustentar a casa, cuidar da minha mãe, né? Protegê-la de todas as formas. Então, isso foi uma coisa mais complicada, talvez, que eu tenha passado. E aí, o que conseguiu suplantar isso, que foi tão complicado quanto foi a perda da minha mãe, alguns anos depois, né? Nós ficamos muito unidas, justamente por essa perda muito jovem, né? Ela ficou viúva muito cedo. Exato. E então as duas ficaram muito unidas, né? Claro. Então, com isso, também a perda dela foi algo muito difícil. E como suplantar isso? Eu acho que eu ainda estou a suplantar, ainda estou tentando realmente conseguir resolver tudo isto. E o que eu tento fazer diariamente é ser uma pessoa que os honrasse, ser uma pessoa que deixasse-os alegres, né? Tanto meu pai quanto minha mãe, que eles tivessem orgulho da filha que eles criaram. Então, eu acho
isso é o que me faz tentar superar a dor da perda, a superar a dor dessa separação, que para mim, ambos os casos foram muito difíceis. Pois acredito porque eu sinto consigo também, porque a perda do meu pai foi também um momento crucial de dor na minha vida. Nós tínhamos uma relação maravilhosa, com muitos desafios também, mas maravilhosa, com muito amor, com muito afeto e, portanto, e hoje em dia, aliás, sempre tivemos uma grande união, eu com a minha mãe, não é? Uma união maravilhosa, uma união, por vezes até quase um bocadinho simbiótica, e Entendo muito bem isso. estes laços femininos, não é, professora? Isto tem algo de muito feminino, estes laços que duas mulheres que são mãe e filha e que, enfim, eu acredito em linhas de tempo diferentes, portanto, não sabemos o que é que fomos em outras vidas, o que é que vamos ter em outras vidas futuras, mas há estes laços muito profundos. E, claro, a minha mãe está a enfrentar, como o pessoal sabe, uma doença crítica e eu nem quero imaginar, embora seja uma coisa com que eu tenho que conviver, um pensamento com que eu tenho que conviver diariamente, e estamos numa de realmente aproveitar todos os momentos que temos juntas e todos os segundos que temos juntas, mas eu nem consigo imaginar o que é que vai ser quando a mãe partir, não é? Portanto, eu consigo compreender perfeitamente, mas sinto também que a professora consegue alquimizar isso todos os dias, né? Que é esta superação que faz através da sua gratidão, da sua luz e deste propósito que sente de tipo, vamos continuar a fazer com que os meus pais sintam alegria em me ter criado, né? E sintam o orgulho de mim como sua filha, não é? É a única forma que eu consigo realmente para continuar. Acredito e isto é a alquimia também a acontecer no seu melhor, não é? Porque ser essa pessoa que sabe que fazia feliz os seus pais e faz feliz os seus pais envolve puxar de todas as suas energias internas para continuar sempre a ser a sua melhor versão, não é? E todos os dias buscar ser a melhor versão de si própria. É isso aí. Professora Lídice, qual é o seu maior medo? Pergunta difícil. Eu não vejo muitos medos pessoais na minha vida. Eu acho que, como eu já coloquei, talvez até porque a minha maior tristeza tenha sido perder as duas pessoas mais ligadas a mim, o meu maior medo é não corresponder ou talvez fazer algum querido meu muito grande, alguma pessoa muito querida sofrer de alguma forma, causar o sofrimento a alguém amado. Isso para mim acho que talvez seja o maior medo que eu tenho. Eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de doença, mas eu tenho medo de causar mal a alguém. Compreendo perfeitamente, também sinto isso muitas vezes. E em termos, porque a professora disse em termos pessoais, e então pensando assim no ser coletivo, pensando na humanidade, pensando no futuro da humanidade, como professora certamente também pensa nisso, no presente e no futuro da humanidade, do nosso ser coletivo. Existe algum medo que a professora sinta? Olha, Cris, não sei. Eu vejo as coisas de uma forma assim, realmente compreendo a presença de Deus no controle das coisas todas. Então, eu acredito plenamente que, por mais desafiantes que sejam os tempos atuais, mais complicadas que estejam sendo as relações
entre as nações, as relações interpessoais, eu tento ver tudo de uma forma muito positiva. Eu não vejo o mundo como sendo cada vez pior. Eu tenho tentado ver o mundo sempre com essa possibilidade de melhorar. Então, eu acho que isso acaba tirando muito dos medos também. Eu não Exato. tenho medo de que haja uma piora, que o mundo venha a deixar de existir, uma guerra nuclear. Não, isso não, eu não acredito nisso. Eu não acredito que isso tudo vai chegar a esse termo. Eu acredito que nós, seres humanos, não temos muita capacidade ainda em nós de conseguir reverter muito dessa situação. Eu acredito nos seres humanos, eu acredito em nós. E eu acredito na bondade humana, eu acredito que é possível, sim, os laços da humanidade se refazerem, e acredito no fim das guerras, e eu acho que não venho a ter, então, medo dessa situação ser uma pior. Eu venho, pelo contrário, eu quero ter sempre essa sensação de que isso vai passar. Vai passar. É fantástico, porque até para as pessoas mais crentes este momento, ou melhor, este momento, no fundo, este momento que o mundo atravessa é cíclico, não é? Porque o mundo já atravessou momentos semelhantes. E tipo, mas até sendo uma pessoa muito crente, eu falo por mim, eu tenho certos e determinados medos. Tenho medo da guerra, como eu já disse na minha própria entrevista da Visão da Alma. Mas eu também acredito no ser humano. Eu acredito na força do amor. Né? Eu acredito na força do amor no seu contexto, na sua forma universal. Eu acredito que nós, seres humanos, apesar de tudo, somos seres que se conseguem reconectar à luz e que têm a luz dentro de si. E que mesmo aquelas pessoas que escolhem o caminho da sombra ou que se afastam da luz, existe sempre a oportunidade de virar, não é? De fazer uma decisão diferente, de fazer uma viragem e também confio que aquilo que está para acontecer é guiado. Não é? É que tudo é guiado, que Deus está que a força divina está no controle. Há um texto na Bíblia também, muito interessante, né, que é uma carta no final da Bíblia que diz que no amor não há medo, né? No contrário, o perfeito amor expulsa o medo, que o medo supõe castigo, ela diz isso, né? Exato. Mas aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Então, acho que é uma rua de mão dupla. Né? O amor e o medo, realmente, um expulsa o outro. Sem dúvida. Então, se cultivarmos o medo, mais estaremos também longe do amor, dessa união entre os seres humanos. Mas, se pelo contrário, cultivarmos o amor, conseguimos cultivar esses laços da empatia, da piedade, que já falamos antes, o medo deixa também de existir, porque vem a esperança e toma o lugar desse medo. Então, acho que é aí que a gente tem que trabalhar. É como a Cristina colocou muito bem, é o amor. O amor é que é a solução para tudo isso. E o amor está nessa empatia, na misericórdia, na piedade. Exatamente. Que é a ação. O amor é a ação. O amor é a ação, exatamente. É uma chave. O amor em ação. Qual é o seu maior desejo de alma? Eu acho que eu já deixei claro isso, né? O maior desejo de alma, mesmo, se eu vou pensar mesmo, um desejo de alma, é corresponder àquilo que meus pais esperavam de mim, né? Ser aquela que eles gostariam que eu fosse. E o que é que eles gostariam que a senhora fosse? Acho que ser uma mulher que pudesse colaborar com os outros, que vivesse em função mais dos outros do que de si mesma, que não tivesse os preconceitos nos relacionamentos, que conseguisse superar isso tudo, como eles me ensinaram, a conviver bem, seja com gêneros diferentes ou cultura diferente,
ou mesmo nível social diferente, Diferente. ter essa possibilidade, essa abertura para a convivência, né, junto com os outros. E é o que eu busco sempre, tento pelo menos alcançar isto. É um desejo de permanecer, de ter sempre o seu amor em ação. É isso aí, exatamente. Como eles me ensinaram. Como eles ensinaram e como conseguiram transmitir-lhe de uma forma maravilhosa. Qual é que sente que é o seu maior defeito? Eu sou muito crítica quanto a mim mesma. Eu acho que eu perfeccionismo. Eu estou sempre me preocupando se eu estou dando o meu melhor, se eu estou fazendo o meu melhor. E isso acaba muitas vezes atrapalhando até mesmo a minha forma de ser, porque, falando normalmente como professora, né, eu sempre tento me dar o melhor na aula, mas ao mesmo tempo sempre é muito comum, não vou dizer sempre, mas é muito comum que eu saia da aula pensando assim: nossa, eu podia ter sido melhor, eu podia ter ensinado algo que eu não ensinei, eu podia ter me preparado melhor, eu podia ter correspondido melhor àquele aluno ou àquela aluna, a ansiedade dele ou dela. Então, acho que meu maior defeito eu vejo dessa forma. É a tentativa. É o nosso perfeccionismo, não é, professora? Eu também sei o que isso é. Eu sei o que isso é. Eu não sei como é que é consigo, mas eu por mim, eu consigo ser muito indulgente com os outros, mas comigo mesma sou tipo extremamente dura, não é? E com os meus defeitos eu sou muito dura e para me perdoar a mim própria também sou muito dura. Esse é um problema sério. Eu gostaria de me livrar um pouquinho dessa autocrítica terrível que eu tenho, mas não tem jeito. Porque ela é Tentando já há alguns anos não dá jeito. A autocrítica é saudável, mas na medida certa, porque no momento certa, em que é isso mesmo. Porque isso depois também vai acabar por adulterar o nosso próprio progresso, o nosso crescimento interior. Se nós não nos permitimos também ser vulneráveis e aceitar a nossa vulnerabilidade humana, e que nós estamos em construção, não é? Somos seres em construção. Vamos nos aperfeiçoando todos os dias um bocadinho. Qual é que sente que é a sua maior qualidade? Eu diria que é a mesma questão. É se calhar a mesma, não é? E a melhor qualidade. Eu estou sempre tentando melhorar, tentando ultrapassar meus limites, né, de todas as formas. Mas, ao mesmo tempo, como disse a Cris, eu tenho que também assumir que nem tem alguns limites que eu não vou conseguir. Nem sempre vai ser possível. E aí que a qualidade e o defeito acabam sendo o mesmo, interagindo com o outro. Interagindo um com o outro. Exatamente. Muitas vezes é precisamente assim na nossa vida, não é? A maior qualidade acaba por ser também a nossa maior sombra ou o nosso maior defeito. Porque tudo depende um bocadinho da dose, não é? Tudo depende da dose, tudo depende do momento em questão e de como lidamos com isso, não é? Exatamente. Então, e agora fale-nos um bocadinho do seu centro de recursos no Hotmart. Ou seja, a professora administra estes cursos livres maravilhosos que nós já falámos um bocadinho, mas conte-nos um bocadinho sobre isso e conte-nos um bocadinho, assim, resumidamente, sobre essa oferta, não é? Que também tem no Hotmart para todos nós. Isso. Bom, já tem alguns anos, né, acho que agora já são 3 até 4 anos que eu tenho oferecido cursos pela plataforma da Lusófona X, mas esses cursos são online e ao vivo, e o que acontece depois que o curso acaba, né? O curso sai do ar. Resultado, alguns alunos gostariam de ter acesso e não assistiram no momento certo, não estavam naquele momento do curso ao vivo, não podiam assistir por alguma razão, não se inscreveram por alguma razão, ou até não souberam a tempo.
E por causa disso, então, eu tomei a decisão de criar um centro de curso na plataforma Hotmart, onde eu pudesse, então, colocar as gravações das aulas que são dadas no Lusófona X, para que as pessoas pudessem ter acesso a essas aulas em outros momentos, fora do momento, então, do curso estar sendo oferecido pela Lusófona X. E, então, atualmente já são 10 cursos oferecidos, né, disponibilizados. São cursos que, embora são dados gravados, né, então a aula está gravada, o aluno pode assistir, então, a seu tempo, parando e voltando, a hora que quer, assistindo só uma parte por vez. E o que muita gente talvez não saiba é que, apesar de ficar ali, apesar de ser um curso gravado, eu continuo dando todo o apoio ao aluno, ou seja, o aluno que se inscreve, eu tenho o e-mail do aluno, entre em contato, e qualquer dúvida, qualquer necessidade que o aluno tenha, o aluno me procura também. Então, continua havendo essa interação comigo, né? Coisa que, claro, quando a turma está acontecendo ao vivo online, como é o caso que a Cristina participa, tem todo o debate com os colegas, isso infelizmente não se tem. Pois. É a única parte que o Hotmart perde. Mas pelo menos a interação comigo continua, e o curso sempre tem, além do curso gravado, há vários materiais disponibilizados também, leituras extras, exercícios, atividades, para que o aluno possa, então, estar presentificando também esse curso de forma a absorver melhor o conteúdo. E há um certificado também ao final do curso. Então, nesse curso, nessa plataforma já há vários cursos sobre, no caso, o sagrado feminino, no cristianismo, né, das origens até a formação do cristianismo, mas há também cursos sobre as mulheres no Antigo Testamento, as mulheres nos livros apócrifos, as mulheres no Novo Testamento, as mulheres na vida de Jesus, as mulheres no início da igreja, as mulheres mártires também, né, o martírio feminino do século I ao século IV. Agora, também, o último curso nesse sentido de mulheres foi sobre por que as mulheres foram silenciadas. É um estudo muito interessante sobre as mulheres na patrística, né, como é que as mulheres eram representadas nas cartas do pais da igreja, e como então isso a visão que se tinha da mulher na época do início do cristianismo vai sendo mudada, e a própria mulher vai sendo aos poucos apagada, né, vai ser silenciada, tirada um pouco da sua autoridade, da liderança que ela tinha, como é que isso vai se diminuindo. Então esse curso também está lá, além dos cursos, como a Cristina colocou, de antropologia bíblica, né? Por enquanto, o primeiro, que é uma introdução à antropologia bíblica, já está lá, que tem digamos assim, um resumo de tudo que a antropologia bíblica faz, e com bastante literatura também para quem quer aprofundar-se no tema. E vou, a partir de agora, então, começar a aprofundar mais os temas de antropologia bíblica em pequenos cursos. Agora está no ar pela Lusófona X a inscrição de um de antropologia bíblica sobre genealogias, por exemplo. Então, vai falar da formação e a importância da genealogia nos textos bíblicos, seja para o povo de Israel, o povo do Israel bíblico. Então, isso também no Novo Testamento também, né, como é que isso muda para a questão do Novo Testamento, e destrinchar as relações, mostrando como é que é importante para esse povo e para a compreensão do texto bíblico ler e entender a genealogia. Infelizmente, muita gente, quando está lendo o texto bíblico, quando chega uma genealogia, pula. Vai para outra parte, porque é chato mesmo, aquela coisa de Adão gerou Sete, Sete gerou Eno, vai gerando até, né? Mas tem detalhes ali que são importantes, senão ela não estaria ali. Então, a gente precisa ler, sim, e fazendo o curso, a pessoa vai aprender a ler de forma gostosa, de forma lúdica, para poder, então, extrair daquele texto o que é interessante para o entendimento dos outros textos posteriores a esse da genealogia. E uma coisa que a Cristina ressaltou bastante desse curso, que está atualmente com inscrições abertas, é que vamos estudar também a origem das relações entre os povos do Oriente Médio, né? Porque como é que cada povo se relaciona com quem, porque isso tem muito a ver com as questões de parentesco, e como isso se reflete nos dias de hoje. Hoje, vivenciando a guerra que estamos vivenciando ainda, Palestina e Israel, infelizmente, como isso começa, e por que é tão difícil essa guerra terminar. Tudo isso são
preocupado com as questões de parentesco que estão nas genealogias. Eu não sei se era isso, Cristina. É isto, e de facto é uma das coisas que me levou a dizer imediatamente sim a este curso, porque, como o pessoal sabe, tudo mexe muito comigo, que sejam humanidades e causas, mas esta causa palestiniana é uma causa que, pá, tipo, mexe demais comigo, e muito mesmo demais, tipo, porque não sei explicar, pronto, é uma coisa que tem a ver comigo, com as minhas linhas do tempo e também com o facto de eu sempre gostar, de sempre ter gostado de ler a Bíblia e de até mesmo as genealogias que eu achava divertidas, ao contrário de muitas pessoas, eu achava-as divertidas. Inicialmente eu achava-as divertidas para procurar nomes engraçados de pessoas, porque as genealogias contêm nomes espetaculares e alguns Descobri o nome deles. para filho. Inicialmente era isso que me divertia nas genealogias, mas depois também era aquela base de, epá, as famílias, né? Descobrir as famílias, quem é que é filho de quem é que era a mãe de quem, o pai, e quem é que é irmão de quem, e tipo, quando eu estava nesse caminho e quando eu comecei, eu sempre me interessei muito por conhecer a história do Médio Oriente, a história de Israel, a história da Palestina, e quando eu quando eu me percebi, a certa altura, ainda era eu muito nova, ainda era criança, estava a estudar um livro que falava destes conflitos, que enfim, são muitíssimo antigos e que depois começaram ainda a ganhar contornos mais intensos depois da fundação do Estado de Israel, agora no tempo mais recente, e tipo, estava a olhar para aqueles relatos bíblicos e depois lia sobre filisteus, não é? Filisteus, e depois tipo, filisteus, filistine, falastine, e caiu-me uma ficha, não é? Meu Deus, estas pessoas são parentes umas das outras, não é? Então, porquê isto, não é? E porquê que isto não passa? Não é? E quando agora, tipo, estávamos no outro curso das mulheres porque é que as mulheres foram silenciadas e já não sei muito bem o que é que se falou num momento em que eu escrevi qualquer coisa sobre a Palestina no chat e a professora disse-me, e no próximo curso nós vamos perceber ainda mais e melhor para entender o contexto da Palestina no próximo curso de Antropologia Bíblica. E ela nem sequer tinha falado em genealogias nem nada, só disse isto. E eu vou assim, ok, eu já estou dentro. Nem quero saber do que é, eu já estou dentro. Né? Portanto, e assim será. Né? O curso começa, este segundo curso de Antropologia Bíblica vai começar no dia 2, certo? 2 de novembro, exatamente. Portanto, lá Lembrando que as estarei. aulas ficam gravadas, né? Então, quem não pode assistir no sábado, assiste depois a gravação. Exatamente, e lá estarei. E os meus queridos espectadores e seguidores aqui do canal também ainda vão a tempo de embarcar nesta aventura de genealogia. E, se não o fizerem agora, têm a oportunidade de espreitar o centro de cursos no Hotmart. E para finalizar, diga-nos um bocadinho as suas plataformas de cursos e redes sociais e meios de contacto para que as pessoas que queiram acompanhar mais a professora e o seu caminho e os seus artigos e tudo o que nos tem para transmitir, possa fazê-lo. Assim, as suas redes sociais mais importantes, onde é que as pessoas podem encontrar textos seus, etc. Pode-nos dizer um bocadinho? Claro, obrigada, Cristina. Na verdade, eu acho que o mais prático é colocar no Google Lidsemeyer junto, .pro, lidsemeyer.pro, é o nome do meu site, da minha webpage,
Chegando na webpage, não só lá há artigos acadêmicos, artigos mais light, mais simples de leitura também, há um blog onde eu coloco também vários textos pequenos de vários assuntos, e também há livros para download, como também há link para alguns comentários de livros, alguns resumos de alguns livros que estão lá meus, né, de minha autoria. Como também lá haverá o link para o Instagram, Facebook, YouTube, onde tem várias palestras também gravadas e lives e coisas assim, pode de repente ter interesse para alguém. Mas tudo é Lídice Meyer, então é fácil. Tanto Instagram, muito fácil. Facebook, YouTube, tudo é Lídice Meyer. Mas se você Isso colocar mesmo. lidicemeyer.pro, já vai entrar no site. No site, como eu falei, tem todos os links, inclusive para a plataforma de curso da Hotmart. E há também ali um meio de conversar comigo também, há também um formulário de contato, se você quiser fazer alguma pergunta, ou enviar alguma sugestão, qualquer coisa que seja, ali também no lidicemeyer.pro há possibilidade para isso. Isso é fantástico de saber, porque eu ia mesmo dizer isso, ou seja, se agora os seguidores aqui da Visão da Alma tiverem a escutar isto, quando isto for para o ar, e disserem assim, pá, eu quero saber mais sobre esta ou aquela situação, eu quero compreender melhor isto ou aquilo, então podem fazer essas perguntas à professora Lídice através de mim, no cris.visãodaalma@gmail.com, e eu faço chegar essas perguntas à professora Lídice, também aqui nos comentários do próprio vídeo, ou irem diretamente à fonte, né? E conversarem com a professora através desse formulário que ela acabou de dizer na sua página, né? Portanto, há esta possibilidade de realmente vermos as nossas perguntas respondidas, e muitas vezes, pelo menos a mim acontece muito, que não é naquele momento em que eu estou a ouvir o conteúdo que as perguntas vêm, às vezes passam umas horas, passam os momentos e eu estou a pensar nos meus botões, e às vezes vêm sonhos de noite e tipo, mostra-me, pai, eu tenho ainda esta pergunta para fazer, eu gostava de saber mais sobre isto, e então aproveitem e vão fazer isso, ou através do meu e-mail, da Cris Visão da Alma, ou então através aí dos contactos, do formulário de contacto, para perguntarem diretamente, a colocarem as vossas perguntas à professora Lídice, né? E com isto chegamos ao fim desta maravilhosa entrevista, que lá está, é como se o tempo nem tivesse passado, porque isto era tudo o que eu queria, ter esta oportunidade de realmente estar assim a conversar consigo, e não só para mim, né? Porque eu gosto de partilhar, então temos isto no nosso canal, também para os nossos espectadores, para as pessoas que seguem o canal, para as pessoas que seguem a Visão da Alma, e foi um prazer enorme estar consigo aqui, e gratidão imensa por essa experiência. Beatriz, estás aí? Eu que agradeço, Cristina. Nossa, para mim foi uma oportunidade muito grande e um gosto muito grande de estar consigo. Para mim também, eu agradeço muitíssimo todas estas partilhas, e realmente esta entrevista também depois vai ser, se a professora assim o permitir, Sim, vamos já está fazer permitido. identificação, exato, para o seu canal, portanto vão poder os seus seguidores do seu canal também conseguir acompanhar este momento que tivemos aqui na Visão da Alma, e Ficarem muito conhecendo a Visão da Alma, que eu acho que isso é muito importante. eu espero eu agradeço muito a oportunidade, e realmente vai ser uma honra, e está a ser uma honra esta colaboração, e nós vamos encontrar-nos no próximo curso, onde eu já estou ansiosa por fazer muita aprendizagem, conhecer ou reencontrar colegas, não é? Porque certamente vai haver colegas que já estiveram comigo em outros cursos, e certamente haverá colegas novos. Portanto, vai ser mais uma experiência de conhecer novas pessoas, de ter riquíssimos debates
e de aprender muito sobre estes assuntos que me são tão caros. E, claro está, de também trazer aprendizados e trazer canalizações provenientes daí para os conteúdos da nossa visão da alma. Portanto, eu agradeço muito e mando-lhe um grande abraço e realmente não sei se a Bia está aqui também para dizer uma palavra. Finalmente! Eu estava silenciada. E eu estava na sua máquina. Exato. E Só diz, isso Bia. mesmo, né? Agradecer à professora pela disponibilidade e o pessoal que está assistindo a gente. Eu sou de poucas palavras. Eu agradeço muito e gratidão a ti também, Beatriz, por tudo. E tipo, um grande abraço para todos os espectadores. E nós encontramos-nos brevemente, mas também nos encontramos depois na próxima edição do nosso Vision Talks. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Até à próxima.